Como eu vou fazer uma introdução estratégica? Primeiro ponto, galera, põe isso na cabeça de vocês. A introdução, ela é responsável por localizar o leitor no texto, não você, o leitor. Quando você escreve uma dissertação, esquece que você está escrevendo para um corretor, esquece que você está sendo avaliado por aquela redação. Você tem que se comprometer a ser claro, objetivo, equilibrado, racional, lógico, evidente para o seu possível, para o seu hipotético leitor. E para fazer isso, você tem que ter uma consistência na divisão da sua introdução. A sua introdução ela deve ser dividida em 3 períodos. Tá? 3 períodos, cada período com uma função muito específica, sem a qual não dá para fazer uma boa introdução. Primeira parte, primeiro período é a chamada contextualização. Contextualização é quando a gente localiza o leitor do nosso texto. A gente dá uma visão geral do assunto e até mesmo é o momento de você ser criativo, utilizando algum repertório diferenciado para familiarizar o leitor no seu texto. O pessoal usa muito na contextualização, modelo Enem, VUNESP, FUVEST, o que principalmente? Repertório, gente. Repertório, lembra, é qualquer conhecimento de mundo que não está sendo discriminado nos textos motivadores, sociológico, filosófico, filme, seriado, etc. Depois que você fez uma boa contextualização, localizando o leitor no assunto geral, genérico, é o momento de você fazer a problematização. Esse ponto é quando você pega as palavras-chave do tema de redação e coloca lá, nesse momento. Reproduz por meio de uma paráfrase. Paráfrase é quando você não copia exatamente as palavras-chave do tema de redação. E você coloca especificamente o seu problema, o problema em questão ali que está sendo abordado naquela redação. Agora, a tese ou posicionamento é a parte estratégica do texto. É aquela parte estratégica que vai definir o que você pretende fazer no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. É o momento que você define claramente para o seu leitor, sem surpresa nenhuma, o que você pretende fazer. Então, nada de surpresas durante o desenvolvimento, nada de você fazer no desenvolvimento aquilo que não foi dito na introdução. Para exemplificar esse aspecto, eu trouxe um modelo baseado no tema de redação 2020, não nos estigmas, um outro tema que foi a segunda aplicação que foi feita especificamente para as pessoas que apresentaram caso de síndrome gripal, caso de Covid e fizeram depois essa prova. O tema foi o seguinte: a falta de empatia nas relações sociais no Brasil, tá? A falta de empatia nas relações sociais, desse ato de colocar-se no lugar do outro. Olha como a gente fez a introdução. Pô, professor, mas essa introdução ficou absurdamente grande. Lembra que eu posso utilizar até o meu limite de 7 linhas. Cabe, professor, cabe. Eu faço a experiência sempre antes de colocar aqui para vocês. Eu costumo fazer uma letra muito minúscula e cabe essas informações, né? Claro que depende aí da sua condução estratégica. Olha o que eu coloquei para vocês. Na célebre obra... Ah, e verdade, se você fizer uma introdução um pouco maior, você tem que pensar o seguinte: se a introdução ocupou um pouco mais de linhas, você tem que descontar em outro lugar. No desenvolvimento, na conclusão, em algum momento você vai ter que descontar, né? Porque vai ter que caber o seu texto. Na célebre obra de Augusto dos Anjos, o nome da obra é Eu mesmo, tem-se uma coletânea de poemas que expõe a visão pessimista a respeito das relações sociais, as quais, segundo o poeta, são movidas unicamente pelos interesses. Ele fala, né, Augusto dos Anjos, nesse poema, vários poemas inclusive, que só abordam o quê? Como as relações humanas são pautadas unicamente pelo interesse, pelo egoísmo, tá? Semelhante à atual conjuntura brasileira, veja que no nosso primeiro período eu trouxe um repertório, né, que tenta localizar o leitor atrativamente por meio de alguma coisa mais diferente, a obra do Augusto dos Anjos. E agora no segundo período, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer e delimitar a nossa o quê? A nossa problematização, que tem que ter a palavra-chave do tema. Semelhante à atual conjuntura brasileira, verifica-se que os espaços de interação humana são cada vez mais concebidos pela superficialidade, em que a falta de empatia afeta a coesão social. Olha só, falta de empatia afeta a coesão social, que são as relações sociais. Eu simplesmente copiei aquilo que está colocado no tema de redação, claro que com uma paráfrase, né, uma sutil diferença, mas a gente colocou isso, a mesma coisa. Então eu me preocupei em estrategicamente colocar o problema aí. Agora vem a tese e o posicionamento, que são justamente aqueles elementos que eu pretendo desenvolver no decorrer do texto. Nesse sentido, é premente debater, é importante debater a respeito das razões que levam à falta de um pensamento coletivo. Então, olha só, nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou debater a respeito das razões, dos motivos
que levam à falta da empatia. E, além disso, eu vou averiguar as consequências desse problema. Então, veja que eu já defini o que eu vou fazer no primeiro parágrafo argumentativo e no segundo. No primeiro, eu vou averiguar as razões que levam à ausência de empatia na nossa sociedade. E a segunda, vou falar das consequências degradantes para a questão da falta de empatia na sociedade. E, por último, para encontrar medidas capazes de reverter esse impasse, a conclusão vai ser a partir dessa medida de intervenção. Verificaram? Uma introdução estratégica tem todos esses elementos e esses mecanismos muito bem discriminados, gente, né? Eu faço a contextualização a partir de um repertório bem interessante, faço a problematização e faço a tese a partir da antecipação do que claramente eu pretendo defender ao longo da minha argumentação.